Fala comigo, galera. Beleza? Só ouro. Esse aqui é meu canal. Meu nome é Raíla Pinheiro Batista. Sejam muito bem-vindos aqui. E esse é o canal que eu criei para a gente conseguir conversar sobre tudo um pouco. Eu quero conversar hoje sobre a fala, né? Sobre se expressar bem. Eu conheço muita gente que gagueja quando fica nervoso para falar em público. E eu queria trazer aqui hoje algumas reflexões. Essas reflexões eu comecei a refletir por conta desse livro aqui, ó. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios, do Dale Carnegie. É o mesmo autor de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Aqui no livro, ele fala que a boa oratória é a expressão reveladora de uma personalidade humana. O que será que isso quer dizer? Eu comecei a refletir sobre isso. A boa oratória é a expressão reveladora de uma personalidade humana. Se eu falar bem, eu vou revelar minha personalidade? Será? Vamos olhar para trás? Às vezes que eu falei bem, às vezes que eu falei mal. Como eu me saí? Será que eu falei bem mesmo? Será que eu estava expressando o que eu estava sentindo? E quando eu parei para refletir sobre isso e puxar nas histórias do meu passado toda essa reflexão, eu percebi que, sim, realmente, a boa oratória é a expressão reveladora de uma personalidade humana. Agora eu tô me sentindo muito bem, tô me sentindo muito à vontade. Eu gravei 1000 vídeos no YouTube e não consegui falar bem, porque eu não estava revelando a minha personalidade. Eu estava tentando ser algo que eu achava que alguém que vai assistir meu vídeo quer que eu seja. Mas eu não consigo ser nada diferente do que eu sou. E a gente traz essa insegurança para a forma como a gente fala quando a gente tenta forçar a barra com a gente mesmo. Eu estava forçando a barra comigo mesmo. Eu acho que eu gravei esse vídeo aqui para falar sobre isso 1000 vezes. Parei, desisti. E agora, acho que tem uns 3 meses depois, eu finalmente falei, quer saber, eu vou sentar e vou falar sobre isso. Vou tratar como uma conversa e vou usar os meus exemplos. E aqui estou me sentindo completamente à vontade. No livro, ele fala como a gente gosta de pessoas que conversam com a gente, autores, palestrantes que conversam com a gente, que trazem exemplos reais de coisas que aconteceram. E isso traz total conexão. Quando você pega uma pessoa que não, vamos dizer, uma pessoa tímida, né, que não é aquela pessoa que é conhecida por falar bem. Você percebe que ela é tímida em algumas situações, mas em outras situações ela é aquela pessoa que fala pra caramba, fica super à vontade. E acaba que a comunicação dela é normal, igual a de todo mundo. Por que isso acontece? Porque quando a gente fica nervoso, a gente tende a ficar concentrado na possibilidade da falha. Eu estava ouvindo um podcast recentemente do Joel J, e ele fala que foi competir, se eu não me engano, foi o Mundial de Natação. E ele pensou, não posso errar a primeira abraçada, não posso errar a primeira abraçada. Pulou na piscina e errou a primeira abraçada. Eu não posso gaguejar, não posso gaguejar. Foi pra frente da turma ou do grupo que você vai se apresentar, gaguejou. Eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Eu não posso dar branco, eu não posso dar branco, eu não posso dar branco. Eu preciso fazer uma coisa muito boa, eu preciso fazer uma coisa muito boa. Isso tudo vai trazendo um peso para nossa oratória. Isso tudo vai trazendo um peso para nossa fala e vai atrapalhando o nosso desenvolvimento como locutor. Agora eu estou conseguindo falar de forma natural porque eu literalmente decidi que agora eu vou falar sobre a minha vida. Eu vou ler o livro, vou pegar conhecimentos que precisa para poder falar, mas é tão natural porque eu só estou falando de mim. E é esse o convite que eu quero fazer para todo mundo aprender a falar um pouquinho, trazendo o foco do conteúdo de uma forma pessoal. É isso que faz a gente gostar do jeito de uma pessoa de falar e de outra. Às vezes você assiste mais de um vídeo no YouTube sobre o mesmo conteúdo. Você pode gostar dos dois professores. Por que você não pode gostar do meu conteúdo sobre oratória,
que é assim, com a minha personalidade, com o meu jeito de falar, gostar do seu próprio conteúdo sobre oratória e ainda gostar do conteúdo de uma outra pessoa, um outro youtuber sobre oratória. É tudo completamente possível. A gente fica se auto-julgando o tempo todo e exigindo que a gente entregue uma performance que talvez a gente não tenha para entregar ali, ou até tenha, mas a gente exige da gente de uma forma muito hostil às vezes. Eu sou hostil comigo. Muitas vezes eu fui hostil comigo e foi isso que me travou. Que susto, amor. Misericórdia, a Luísa chegou aqui com... Muitas vezes eu fui hostil comigo e foi isso que me travou, na verdade. Isso também acontece com a Luísa, eu vejo isso acontecendo muitas vezes. Ela fica tão irritada, ontem mesmo no campeonato de futebol. A Luísa ficou tão... Primeiro que ela ficou balançada que o parceiro dela tava com o tornozelo machucado, que ele machucou o tornozelo um dia antes do campeonato. E aí ela já começou a ficar abalada. E aí, chegou na hora do jogo, dava pra ver na feição dela que as coisas iam acontecendo, os erros iam acontecendo, o parceiro dela não estava conseguindo correr direito e aquilo estava consumindo ela. Eu acredito que mesmo que eles não tivessem ganhado, poderia ter sido um jogo melhor se o psicológico tivesse leve. Assim como várias apresentações que você vai fazer poderiam ter sido melhores se você tivesse se sentido leve. Muita coisa na nossa vida poderia ter sido melhor se a gente se sentisse leve. Eu acho que esse vídeo eu estou conseguindo fazer agora porque eu resolvi relaxar. Porque a maior parte do tempo eu tratava isso daqui como algo pesado e difícil. E maçante. E acabava que todos os vídeos que eu fazia eram vídeos maçantes e cansativos. Eu estava fazendo só vídeos maçantes e cansativos. Eu não queria assistir meus próprios vídeos. E tudo isso foi culpa minha, porque eu resolvi me tratar mal e exigir de mim coisas que eu sabia que iam ser complicadas de eu entregar naquele momento. Acho que se eu tivesse me tratado com amor desde o primeiro momento, se eu tivesse falado para mim mesma, você é ótima, e se não der certo, depois você grava outro vídeo. Se eu tivesse me tratado com essa gentileza, não teria sido tão difícil para mim postar o primeiro vídeo. Eu já me tratei de uma forma muito arrogante também para fazer discursos. E mesmo eu sendo boa de oratória, por conta de anos de teatro, muitas simulações modelo ONU, muitas apresentações sobre o palco, não só no teatro, mas também tocando piano. Poucas vezes assim eu me tratei com muita hostilidade e foram as vezes que eu tinha tudo para dar certo, mas não deu. Às vezes que eu me tratei com gentileza e olhei para mim mesmo e falei, olha, você vai subir nesse palco e eu confio em você. Eu não confiei no roteiro, eu não fiquei exigindo que eu seguisse tudo de forma perfeita, mas eu confiei em mim de uma forma tão leve e natural que eu não exigi nada de mim e eu naturalmente fiz. Sabe quando você, por exemplo, quando a Luísa fica reclamando no meu ouvido, falando, você não fez isso em casa, você não fez aquilo em casa, eu fico, vai, que mulher chata. Ela só fica me apurrinhando, eu passo o dia inteiro trabalhando para dar essa coisa para ela e ela fica me apurrinhando. Agora, o dia que ela não faz isso, que ela me trata com carinho, com gentileza, hoje mesmo, antes de eu sair para trabalhar, o que eu fiz? Deixei a cozinha limpa, a louça toda lavada. E depois, passei no mercado, cheguei aqui, o que eu tô fazendo? Já tô adiantando uma carne desfiada. Ela não precisou me pedir, mas ela me tratou bem, então eu quis fazer isso. E foi leve, porque quando ela não me trata bem, eu juro que você lavar uma louça parece que demora 3 horas lavar aquela louça. É uma louça que é com raiva. A mesma coisa quando nós nos tratamos mal. Quando você fica só exigindo, você tem que fazer aquilo, ou você vai emagrecer, você tem que emagrecer, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você tem que ir pra academia, e fica só tratando dessa forma pesada, daqui a pouco você tá se odiando. E tá odiando o seu plano de emagrecimento, mesmo que seja uma coisa que vai fazer bem pra você. Esse vídeo de hoje é um convite a gente se tratar com um pouco mais de gentileza. Eu tô falando pra vocês, mas é pra mim também. É um processo que eu também tô passando. Me tratar com mais gentileza para conseguir realizar mais coisas na minha vida. A minha oratória é boa, mas a minha autocobrança me atrapalha. Meu problema não é falar mal, mas o meu problema é às vezes ter medo de falar por conta de tanta cobrança
que eu não tô conseguindo acompanhar, entendeu? Eu, Raíla, do presente, não tô conseguindo acompanhar a chatice da Raíla, que é Raíla do passado, do presente e do futuro, que estão dentro da minha cabeça, reclamando com a Raíla do presente. E, enfim, a verdadeira expressão boa de oratória... Ah, obrigado, meu. A verdadeira expressão boa, de boa oratória, isso é uma prática que a gente vai trazendo no nosso dia a dia. A gente se esforça para deixar aquilo bom. A mente é um músculo, né? A garganta é um músculo. Você consegue treinar a sua voz para cantar bem, para conseguir impostá-la, deixar mais forte. Assim como você consegue treinar o seu corpo para ficar mais forte, mais resistente, mais alongado. Tudo é treino. E também existe o controle psicológico da oratória, que geralmente a gente fica atrapalhado por conta de medo e de insegurança. Eu não sou psicóloga, mas na minha mentoria eu trabalho isso de forma processual, para que a gente consiga melhorar a sua expressão como uma pessoa. Se você quer só parar de gaguejar, se você quer só ter um pouco mais de coragem, se você quer só melhorar a sua apresentação pessoal através do oratório, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou deixar o meu contato em algum lugar dessa descrição. Entre em contato comigo, me procura para a gente conversar melhor sobre isso. E vamos agendar uma reunião para eu entender o seu problema e a gente começar a falar sobre como vamos resolver as suas questões de oratória. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo, beleza? Até o próximo vídeo.